nós estamos aqui hoje, nós devemos certamente a persistência, perseverança do Dr. Márcio Meirelles. Meus parabéns. Vou apresentar os slides que eu apresentei lá no Servidores do Estado. Aliás, queria fazer um parênteses também da fala do Londres, que disse sobre os presidentes que iam para o Hospital de Servidores do Estado. Se a gente quisesse resumir toda a discussão de medicina, da qualidade da medicina pública, para resolver rapidamente, se isso fosse possível, apesar de ser uma coisa, ou melhor, isto não é impossível, isso é possível, mas é muito difícil a gente admitir que isso acontecesse hoje no nosso país, mas seria simplesmente se fazer uma lei que obrigasse todo político eleito para cargo público se tratasse, assim como a sua família, nos hospitais públicos. Em vários países do mundo isso acontece, e acho, na minha visão, que essa seria a maneira mais fácil, mais curta e mais eficiente de se garantir a qualidade da saúde pública. E os Servidores do Estado é uma prova disso. Foi o melhor hospital da América do Sul durante pelo menos 3 décadas, desde a sua criação, exatamente porque os presidentes da República, 5 presidentes se internaram no hospital, e todos os senadores e deputados e os mais importantes funcionários públicos do país se internavam lá no hospital. Com certeza não existiu outra causa para que o hospital atingisse o padrão de qualidade que ele atingiu nas suas primeiras 3 ou 4 décadas de existência. Bem, então, quando eu aceitei o desafio de dirigir o Hospital dos Servidores, essa era a minha meta, transformar o hospital num hospital em que eu me internasse, em que eu pudesse ter a garantia, a segurança do tratamento para mim e para os meus familiares. Eu não quero trazer uma mensagem pessimista, mas eu vi que isso daí é uma coisa que demanda muito e muito tempo e muito trabalho. Tudo na vida tem um preço. Não é impossível, como eu falei no início, mas é um preço bastante elevado. Mas não é impossível, como eu também já falei. Então, eu vou mostrar rapidamente o que eu mostrei lá no meu hospital quando nós completamos 1 ano na direção, que foi agora, no dia 12 de abril, há 1 mês e meio atrás. Eu, como clínico e intensivista, eu enxergo o paciente e imaginava que a gestão do hospital, que o funcionamento do hospital tinha alguma semelhança, apesar de visualmente não aparecer nada de semelhante. Por quê? Isto aqui é um sistema, ou vários sistemas, em crise. E um hospital, da mesma forma, como assim que eu assumi a direção, encontrei em 2 salas do hospital essa quantidade de material médico caríssimo, com prazo de validade vencido. É um exemplo de uma crise, mas é uma crise constante que acontece em praticamente todos os setores dos hospitais. E isso acontece exatamente por um problema de gestão, de administração. Eu hoje, depois de 1 ano e 2 meses na direção do hospital, pelo menos lá nos Servidores do Estado, eu posso dizer que o que falta ao hospital não é dinheiro. Dinheiro nós temos, e eu ouso dizer que até de uma forma confortável. O que falta é a administração. E os problemas da administração eu vou tentar mostrar para os senhores quais são. Então, são sistemas em crise. As primeiras medidas que nós adotamos foram convocação dos assessores, a divisão de tarefas entre cada um deles, o término da parada obrigatória dos elevadores no 2º andar, que é o andar do gabinete do diretor, a devolução do carro do diretor com o motorista, que estava com o contrato vencido em pagamento indenizatório, ou seja, já não existia mais cobertura contratual para que tivéssemos carro, e eu não coloquei mais carro para nenhum funcionário do hospital. Fizemos reuniões com pequenos grupos de médicos e enfermeiros e determinamos uma melhoria imediata da limpeza do hospital. Isso daí é uma constante nos nossos hospitais públicos, infelizmente, né? Uma má limpeza. Criamos o colegiado diretor,
Suspendemos as refeições nos gabinetes, que eram irregulares, também não contemplados nos contratos do hospital. Fizemos uma fiscalização das condições básicas de higiene, de limpeza da cozinha, da farmácia e do almoxarifado, e suspendemos temporariamente para análise o pagamento dos contratos de todos os prestadores de serviço e locação de equipamentos. Vocês podem imaginar como isso daí deixou muitas pessoas dentro e fora do hospital com a orelha em pé. E reunimos o corpo clínico para apresentação das metas da direção ao final dos primeiros 45 dias. Isso é muito importante para quem pretende entrar na área da gestão pública. Nós elaboramos e enviamos para os órgãos de controle o primeiro relatório de gestão ao final dos primeiros 50 dias, onde nós apontamos todas as irregularidades que nós conseguimos encontrar nesse curto prazo de tempo. E isso daí nos garantiu uma defesa ou uma segurança relativa frente aos órgãos de controle. No primeiro ano de gestão, as nossas realizações, fizemos uma transição da gestão da unidade que começou em abril de 2011 e só foi concluída em agosto de 2011. Esse é um outro problema da gestão pública, é a morosidade, não só na indicação, na nomeação de membros da gestão, mas principalmente uma morosidade, eu vou falar mais à frente, dos processos administrativos e dos processos de trabalho. Nossa prioridade foi diagnosticar a situação assistencial e administrativa do hospital e adequar os processos administrativos financeiros e os processos de trabalho às normas vigentes. Isso daqui pode parecer uma coisa assim burocrática, né? Mas isso, primeiro, é a lei. Então, a lei, se ela existe, ela tem que ser seguida. Segundo, depois que você adequa todos os processos de aquisição de insumos, os processos de contratação de empresas para prestação de serviços, depois que você tem tudo isso planilhado, você tem as grades de consumo de materiais dos diversos serviços e você tem os seus próprios pregões, a coisa fica muito mais fácil e muito mais ágil. O intuito principal foi garantir o abastecimento da unidade, a execução dos contratos continuados e aumentar a produtividade. As principais dificuldades: gestão de recursos humanos, com letras vermelhas, porque eu considero esse o principal problema na gestão do hospital público, é exatamente a gestão de pessoas. Eu acho que esse regime jurídico único que nós vivemos atualmente, ele é anacrônico, ele é ineficiente, ele dificulta muito o bom funcionamento do hospital. Por quê? O gestor não possui as ferramentas adequadas, apropriadas para premiar o bom funcionário e não dispõe de ferramentas adequadas para punir o mau funcionário, além de ter, como eu já falei, uma morosidade na reposição das pessoas. Outro problema sério é isso que aqui está, é o envio obrigatório de todos os processos administrativos, de contratos, para a AGU, a Advocacia Geral da União, onde eles estudam os processos e determinam eventuais mudanças caso não estejam adequados às normas legais. E isso daí, que antigamente demorava 15 a 20 dias, atualmente está levando até 3, 4 meses para retornar para a unidade. O principal resultado da nossa gestão foi uma economia de 25 milhões de reais. Isso é uma verba expressiva, importante. O orçamento anual do hospital é de 176 milhões. Portanto, nós conseguimos, através dessas mudanças de processos que eu mostrei para os senhores, de readequação de contratos de prestação de serviço e readequação na aquisição dos insumos, de órteses, próteses, etc., uma economia de 25 milhões. Isso não foi dinheiro que voltou para o Ministério, isso foi dinheiro que permaneceu na unidade e nós pudemos utilizá-lo para comprar materiais e para investir na unidade. Além do que, para nós médicos, é o mais importante, conseguimos melhorar uma quantidade boa dos nossos indicadores assistenciais. Nós tivemos que mudar uma série de chefias
não só chefias de serviço, mas também de fiscais de contrato, que é uma outra figura que eu não imaginava até então. Até 1 ano e 2 meses atrás eu era apenas médico, a minha experiência administrativa era de chefiar CTI, o que é completamente diferente de ser um gestor pleno de um hospital. E eu tive que, infelizmente, abrir mão de alguns chefes que já estavam na chefia há muito tempo, porque, como eu falei, esse regime que nós vivemos de gestão de pessoas leva a uma acomodação que faz com que os diversos setores dos hospitais, claro que isso não é uma regra sem exceções, toda regra tem exceções, mas a imensa maioria das pessoas acabam por se acomodar e com isso evitar que os serviços prestem a sua finalidade, que é atender a população. Fizemos mudança em todo o serviço, também no centro cirúrgico. Nós conseguimos ampliar o funcionamento para quase 12 horas diárias, que até então o centro cirúrgico tem aqui alguns médicos do hospital que podem testemunhar isso, funcionava apenas até 3, 4 horas da tarde, não mais do que isso, e hoje ele pode funcionar até as 7 horas da noite. Outra coisa importante foi inaugurar um almoxarifado, uma farmácia satélite dentro do centro cirúrgico, e isso permite um controle muito mais adequado na dispensação dos materiais utilizados no setor. Fizemos um projeto de fila de espera por serviço cirúrgico, completamente informatizado. Unificamos 2 serviços, o hospital tinha 2 serviços de cirurgia geral, transformamos num serviço só, com apenas uma chefia, naturalmente, e isso daí teve um preço elevado. Isso me custou a armadilha da ponteira de tungstênio, com 3 meses de direção. Surgiu uma denúncia de que nós estávamos fazendo uma compra superfaturada dessa tal ponteira que é utilizada em cirurgia hepática e principalmente de transplante. E essa denúncia, felizmente, chegou a tempo de que eu pudesse suspender ou não efetuar o pagamento desse material. Realmente estava superfaturado, foi uma armadilha da qual participaram membros da administração do hospital que ainda não estavam nomeados. Como eu falei, nós tivemos um hiato de tempo de 4 meses até que a nossa equipe fosse nomeada. Tivemos um ex-chefe de um serviço cirúrgico do hospital, que foi quem fez circular a denúncia, e isso daí me fez parar na Polícia Federal para explicar por que é que isso ocorreu. Então, vocês veem que tudo é possível, mas tudo tem um preço. Modificamos alguns outros setores, como a farmácia, informatizamos a farmácia, sistema de informação para poder ter um controle do funcionamento e da utilização dos equipamentos e insumos. Colocamos a tomografia computadorizada para funcionar nos fins de semana e feriados, que não funcionava. Serviços de cirurgia vascular e de ortopedia tiveram que regularizar o seu fluxo de órteses e próteses, e com isso houve uma melhora na regularização desses 2 serviços. Oftalmologia também compramos inúmeros materiais. Unidade de pacientes externos, o ambulatório, nós compramos um aparelho de ultrassonografia para utilização no centro cirúrgico ambulatorial. Fizemos a reforma de todo o centro cirúrgico ambulatorial, e que está em fase de conclusão, inclusive com a reformulação da climatização do ambulatório. Não sei se vocês conhecem o hospital, mas é uma área enorme, a área de um ambulatório, é um prédio de 5 andares. Nós mas nós incentivamos uma maior produtividade da radiologia intervencionista, que é o único serviço desse tipo nos hospitais públicos do Rio. A radiologia também compramos novos aparelhos de ultrassom, fizemos, não está escrito aí, mas contratos de manutenção de tomógrafo e de aparelhos mais sofisticados para praticamente todo o hospital, coisa que nós também não dispunhamos. Na clínica médica, nós estruturamos, estão ainda sendo feitas as obras para
atendermos uma demanda do Ministério da Saúde, que é a ativação de leitos para intercorrência de viciados em crack. No CTI, nós unificamos a unidade de pós-operatório CTI e com isso conseguimos uma ampliação de 13 para 18 leitos e pegamos uma área que era chamada policlínica, que era de quartos, que outrora foram quartos privados do hospital, e estamos transformando numa unidade semi-intensiva cirúrgica, e com isso nós vamos pular de 18 para 23 leitos. Esse daqui é um dos principais gargalos do hospital. O hospital tem características cirúrgicas, e além do número reduzido de anestesistas, que não permite um pleno funcionamento de todas as salas de centro cirúrgico, o outro gargalo é exatamente um número pequeno de leitos de terapia intensiva. Um hospital de 520 leitos ativos, nós temos apenas hoje 18 leitos de terapia intensiva para adulto, o que é absolutamente insuficiente para a necessidade do hospital. O almoxarifado também nós procuramos informatizar, ainda é um setor problemático do nosso hospital. No CETIP, o CTI pediátrico, compramos monitores novos, multiparamétricos, estamos fazendo uma reforma do serviço. Unidade materno-fetal, compramos um aparelho de ultrassonografia de última geração, também estamos terminando a reforma do serviço. E o UTI neonatal foi realocado numa área melhor, mais ampla. Esse slide faz parte do nosso relatório para o TCU, Tribunal de Contas da União, que temos que fazer anualmente. E eu trouxe para mostrar que aqui nós temos a relação de metas traçadas para o ano de 2011. Aqui são dos outros anos essas metas. E dessas metas, com todos esses indicadores aqui, nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, atingir a meta em todos esses que têm um círculo verde em volta. Então, quase a totalidade das metas foram cumpridas, mostrando uma melhora nos indicadores assistenciais de uma forma significativa. Nós temos um programa de capacitação dos profissionais, com recursos anuais em torno de R$300 mil. Nós, esse ano, não tivemos verbas para passagens e diárias, então os congressos e eventos científicos foram apenas os regionais. Mas com essa verba nós capacitamos 500 servidores do hospital e temos um programa de educação continuada importante. Aliás, eu diria que isso daí é um fator agregador dos profissionais, não só médicos, mas todos os profissionais de saúde, que é um incentivo à constante capacitação, à constante reciclagem dos conhecimentos científicos. Todo gestor deve se preocupar com isso, na minha opinião. Tivemos uma série de cursos oferecidos aos profissionais, como esses daí, esses outros. Isso é só para mostrar que 3/4 dos nossos profissionais que passaram por esse programa de capacitação são da área de enfermagem, 16% médicos. Isso é para mostrar também que o nosso perfil da enfermagem é um perfil de pessoas com idade, eu diria, não muito apropriadas para o trabalho de enfermagem, o que faz com que as pessoas trabalhem mais na área administrativa, burocrática, do que propriamente na assistência ao paciente. Vejam que a maioria tem mais de 50 anos. Esse outro quadro é para mostrar que nós tivemos 147 aposentadorias durante o ano de 2011, com uma reposição feita pelo Ministério da Saúde de apenas 14, ou seja, menos de 10% de reposição do quadro perdido somente com aposentadorias. Apesar dessa redução do quadro profissional, nós conseguimos a melhoria dos indicadores, como eu já mostrei. Bom, os principais objetivos administrativos foram a regularização dos contratos de locação e serviços, e assim como de aquisição de insumos. A regularização das compras de insumos com pleno abastecimento do almoxarifado e da farmácia, na virada do ano, que era uma época tradicionalmente de desabastecimento parcial do hospital. Nós visitamos o almoxarifado e tivemos a satisfação
de observar como o nosso almoxarifado estava locupletado. E fizemos questão de levar os chefes de todos os serviços assistenciais para presenciar isso. A realização de contratos especiais para a unidade como de engenharia clínica. O hospital não tinha uma empresa de engenharia clínica, não tinha um setor de engenharia clínica, e isso é importante para a manutenção preventiva, principalmente, de todos os equipamentos da unidade. E a viabilização de obras junto ao serviço de engenharia. Esse é um outro calcanhar de Aquiles do nosso hospital. Nós estamos exatamente num processo agora de tentar mudar a empresa contratada para os serviços de manutenção do hospital. As conclusões. Em que pesem as inúmeras dificuldades encontradas, além das esperadas na gestão pública de uma maneira geral, o saldo da gestão foi bastante positivo, tanto nos aspectos assistenciais quanto nos aspectos administrativos e financeiros. Segundo o portal da transparência da Controladoria Geral da União, o Hospital de Servidores do Estado economizou 25 milhões. Esse número não fomos nós que calculamos, foi a Controladoria Geral da União. Em 2011, através da readequação de contratos de prestação de serviços, de aluguel de equipamentos e de compra de insumos, deixando o almoxarifado totalmente abastecido. E os demais 5 hospitais federais juntos economizaram 15 milhões. Portanto, a rede, que é composta de 6 hospitais, economizou 40 milhões. Desses 40 milhões, 25 foram na nossa unidade. Existem barreiras importantes na gestão de pessoas, como eu falei para vocês. Eu acho que esse é o principal problema da gestão pública, a gestão de pessoas. Gestão de pessoas é como premiar o bom funcionário, como punir o mau funcionário, como repor o funcionário que se aposentou ou que deixou a unidade. Então, eu acho que, na minha opinião, esse daí é a principal mudança que a gestão pública deve sofrer no nosso país. Enquanto isso não for modificado, eu acho quase impossível que as coisas andem como devem andar. E, por fim, lá na apresentação no hospital, eu fiz agradecimentos aos membros da equipe de gestão pela ajuda competente e incondicional, aos chefes de serviços e setores pela parceria e pela compreensão das dificuldades, principalmente no primeiro ano, ao corpo de funcionários por entenderem que os pacientes dependem do seu trabalho diário, da sua competência técnica e da sua dedicação, e, por último, aos que tentaram, e não foram poucos, criar obstáculos porque eles serviram de estímulo a uma gestão mais competente e pautada pelos princípios éticos e legais. Obrigado.